Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e eu te peço a Tua unção sobre os meus lábios, para aquilo que eu venha a falar, venha de Ti, Senhor. Prepare nossas mentes para que possamos receber essa Tua palavra e nos fale, Pai, individualmente a cada um de nós. Amém. A gente pode começar essa palavra falando aquilo que está em 1 Samuel 7, versículo 12. Acho que todos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. De novo, até aqui nos ajudou o Senhor. Pode abaixar um pouquinho o volume aí agora está bom. Essa palavra de Deus, eu gosto muito dessa palavra, porque Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, e ele escreve numa linguagem muito pessoal, muito no singular. Ele escreve essa carta aos amigos da igreja de Filipo, e ele não começa com apóstolo Paulo, ele começa Paulo e Timóteo. Então você vê uma diferença muito substancial. Mas ele dirige essa carta aos amigos amados que ele tem, e ele fala dos problemas que ele atravessou e das questões que ele atravessa, das tribulações e das provações. E o interessante é que ele escreve essa carta com alegria. Lembre-se que Paulo estava preso. Não se sabe em que prisão, se de Roma, se de Cesareia, se Éfeso, mas ele estava preso. E com alegria ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Filipo. Nós estamos falando aqui no ano de 62 depois de Cristo. E essa carta, ela tem uma série de questões. Esse versículo 13, que fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele é bastante propício numa mensagem de início de ano de 2022. Lembramos que 2021 foi um ano muito difícil. Foi um ano de pesadas provações e tribulações. Mas o maior sentimento que nós temos do ano de 2021 é pela graça e misericórdia do Senhor de estarmos aqui, reunidos no corpo de Cristo, com saúde. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, significa dizer, o que passou, passou. Se foi bem, se foi mal, se foi um ano perturbador, Paulo coloca, nada disso mais me interessa. O meu foco agora é Cristo. E eu quero atingir a perfeição em Cristo Jesus. As coisas que acontecem no dia a dia fazem parte da vida da gente. Às vezes, coisas não tão boas levam a gente a murmurar, levam a gente a questionar o porquê dessas coisas acontecem com a gente. Por que eu e não ele? Nós não podemos ser egoístas nesse sentido. Nós temos que entender que aqueles que são do Senhor, esses passam pelo
pela palavra de Deus, no sentido de que tudo que acontece na vida daqueles que são de Cristo não acontecem por acaso, não acontecem sem a permissão do Senhor sobre nossas vidas. Uma das coisas que eu falo sempre, o ferro, para ele ficar duro, ele precisa de uma têmpera para se tornar um aço. As construções são feitas com aço, desde a fundação até a estrutura, e ela precisa de uma têmpera. Nós também precisamos, porque a vida, ela é para ser vivida com alegria, independente do momento que você está atravessando. E Paulo exorta uma questão também muito interessante, que é aquela questão do sentimento de perfeição. Eu faço tudo certinho, eu faço tudo bonitinho. Por que essas coisas acontecem comigo? Esse sentimento de perfeição, se nós voltarmos um pouquinho lá no tempo, e bastante pouquinho no tempo, na década de 60, que a televisão era preto e branco, haviam aqueles seriados enlatados que vinham de super-heróis. E eu peguei, e na década de 60, eu acredito que muita gente aqui, um super-herói chamado National Kid. Esse National Kid, ele tinha uma luta incessante contra os seres abissais. Aquele era o meu super-herói, porque ele tinha roupa de super-herói, ele tinha poderes de super-herói, ele resolvia todas as questões, e ele era correto, ele era o ídolo. A projeção ficava sempre no National Kid. Mas a gente vai crescendo, e com o advento da TV colorida no ano de 70, veio aquele seriado do Batman e do Robin, com aquele carro espetacular do Batman, que saía foguinho de cima, e o Batman resolvia os problemas terrenos. Quando criança, a imaginação da gente, ela está em cima daquelas questões, daqueles seriados que hoje já não existem mais isso. Mas eles eram o super-herói. Eram heróis que habitavam na nossa mente e que nós tínhamos aquele modelo de super-herói que resolve todas as coisas, que está tudo certo, que está tudo bem, que o bem sempre vence. Mas quando nós crescemos, os super-heróis ficam para trás. E, por vezes, nós queremos usar essa capa de super-herói para que sejamos paradigma, para que sejamos exemplos, para que a nossa postura, o nosso falar e a nossa maneira de agir seja o exemplo correto. E as pessoas que não aderem a isso, elas passam a ter um lugar na nossa mente de que essas pessoas não sabem o que é certo, está tudo errado. Essa vontade de colocar as coisas da maneira que você quer, isso causa muito problema. E problemas que a gente não consegue resolver. A gente quer resolver todas as questões do mundo, mas não conseguimos, porque a gente não consegue resolver nem mesmo aqueles que estão dentro da nossa casa. Mas esse sentimento de perfeição que Paulo adverte, nessa carta ele adverte contra esse sentimento de perfeição. Nós não somos perfeitos. Perfeito só o Senhor. Nós não somos corretos o suficiente. Mas quando nós chegamos no final de 2021 e entramos em 2022,
O que nos reserva em 2022? Será que essa pandemia vai acabar? Será que as dificuldades que o mundo atravessa, em especial o Brasil, com nível de desemprego alto, com nível de fome alta, com questões financeiras graves, com epidemia atrás de epidemia, fora a pandemia? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos olhar para o alvo. Qual é o alvo? É Cristo. Se o alvo é Cristo, a Bíblia nos ensina, no Salmos 32, versículo 8, você pode marcar na sua Bíblia, Salmos 32, versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Note que a palavra diz o caminho que deves seguir. Ele não diz o caminho que deve seguir. Muitas pessoas ouvem, dizem amém, mas continuam agindo da mesma maneira. Aí é o livre-arbítrio. Mas voltando para o texto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente para o alvo, para a perfeição em Cristo Jesus. Aqueles que são novas criaturas, que foram lavados pelo sangue, aqueles que têm a vida de Cristo, e quem tem a vida de Cristo é santo, porque em Gálatas 2:20 diz isso: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em vocês, vocês não devem temer o que vem pela frente. A gente costuma dizer que o futuro a Deus pertence. E o passado? O que eu faço com o passado? O passado já foi vivido. O passado teve coisas boas, coisas não tão boas, teve experiências boas, outras muito ruins. Mas como o próprio Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para a perfeição, olho para o alvo, eu olho para Cristo. E se eu olho para Cristo, eu não posso murmurar, eu não posso lamuriar, eu não posso ficar dizendo que se eu não tivesse feito isso, eu teria aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, eu teria isso. Essas coisas a gente tem que tirar isso fora. E por quê? Porque a vida de Cristo, aqueles que têm a vida de Cristo vai para a santificação. À medida que você vai amadurecendo, você vai sendo cada vez mais santificado. E a santificação, ela ganha galardão. O galardão é aquele que você vai receber quando lá estiver com Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo em frente para o alvo, que é a santificação de Cristo Jesus. 2022, nós não sabemos o que nos reserva 2022, mas sabemos quem vai nos guiar em 2022. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim, Ele vai nos dirigir e vai nos orientar. Se nós formos lá em Jeremias, se não me engano é Jeremias 29, diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança, para vos dar alegria. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus.
E quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós caminhamos confiante nele. Lembrando que o crente, ele não está imune às provações. O crente não está imune às tribulações. Porque crente que não tem tribulação, que não tem provação, tem que desconfiar da sua conversão. Porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nos fala. Nós temos também um outro ponto com relação a essa passagem de Paulo, que ele escreve na cadeia. Esse grupo de amigos, e ele lembra bem que muitos lá atrás prejudicaram o crescimento dele. Muitos lá atrás atrapalharam o ministério dele. Muitos lá atrás causaram transtornos para ele. Mas ele, olhando para Cristo, ele seguiu e caminhou. A vida do crente é uma vida que a gente caminha e caminha. Nós sabemos aonde nós vamos chegar, porém não sabemos o que nós vamos enfrentar. Por isso que nós olhamos para o alto. É de lá que vem o nosso socorro, porque nos momentos de provações, o Senhor é conosco. Nos momentos de medo, de angústia, o Senhor é conosco. Agora, tem uma coisa que o inimigo gosta muito de fazer. São aqueles dardos inflamados que ele lança na mente, dardos de derrota, dardos de medo, dardos para destruir, dardos para desviar você do foco. Esse sim, você tem que ficar bem atento. E para combater isso, joelho no chão. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, essas acusações que são feitas para que eu perdoe A ou B, essas acusações que são feitas para que aquelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer, de fato, o ser humano não consegue perdoar ninguém, essa é que é a verdade. Mas em Cristo, você consegue. Porque se você tem a vida de Cristo, você tem o entendimento da palavra. E se você tem o entendimento da palavra, você descansa. Porque o Senhor dá o descanso para você. As coisas que para trás ficam, acabou. Águas passadas não movem moinho. Olhe para Cristo. Firma nele. O que vai ser de 2022? Se a pandemia vai continuar, não vai continuar? Se a epidemia agora de gripe que veio fora de hora... A gente não sabe o que acontece. Aliás, eu nunca vi uma epidemia de H1. Qual é o N agora? Já está no H3. H3N2. E no verão, eu nunca vi isso. O verão que a gente lembra é o verão daquele mosquitinho, o Aedes aegypti, não é? É o verão da dengue, da chikungunya, não sei o quê. Então, o H3N2 invadiu a área do outro. A gente está sujeito a isso. O que nós devemos fazer? Deus capacitou a ciência, os médicos. Se há medicamentos, se há profissionais da medicina tratando, vamos nos consultar, vamos nos prevenir, vamos nos preservar. Eu não posso atravessar uma rua de olhos fechados, não, Deus vai me guardar. Não, você vai ser atropelado. O que nos reserva 2022, não sei. Mas eu sei que aquele que vai traçar o caminho vai ser o melhor para você. Vai ser o melhor. E é nele que nós confiamos.
porque Ele nos dá o verdadeiro sentido e sentimento da nossa vida. Que 2022 seja um ano, assim como Paulo na prisão escreveu aquela carta, com alegria no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Shenoravor Nor Dari. Amém?